Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, para você que está nos vendo agora pelo preverfm.com.br. A nossa convidada de hoje é a doutora Irma de Godoy, que é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutora Irma, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa tarde para você, Júnior, boa tarde para todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui participando e trazendo comunicação para os seus ouvintes aqui da rádio. E falar de saúde, né? Exatamente, esse é o mais importante. E puxar a orelha de quem está cometendo abuso, né, doutora Irma? A gente passa a mão na cabeça, mas também puxa a orelha. Gente, tem muito assunto interessante para você acompanhar aqui pelos 100.9 da Prever FM. Você continua sintonizado, a gente volta daqui a pouco. Radar Prever FM. Meio-dia 4, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Quero aproveitar e falar da Igo Peixaria. Se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica muito especial, Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições, tá bom? Os peixes formam uma ótima fonte de proteína, também de ômega 3, levando muito mais saúde e qualidade para o seu dia a dia e para sua família também. O melhor, na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende realmente do assunto. Fica na Tenente João Francisco 386, Vila dos Lavradores. Agora você pode fazer a sua encomenda 99781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. A nossa convidada hoje é a doutora Irma de Godoy, que é pneumologista, professora da FMB. A gente batia um papo fora do ar, né, doutora Irma? E eu falava assim, eu conversei com um amigo agora há pouco e disse para ele: ouça a entrevista, que entrevista vai lhe cair muito bem se ele se conscientizar. E ele que é um usuário daquele que popularmente a gente chama de pendrive, fumando pendrive. A que ponto chegamos na sociedade, né, doutora Irma? Pois é, né? Esses que a gente chama hoje, as pessoas chamam, né? Nem falam mais que é fumar, né? Eles falam que é vapear. Vapear, né? é? Vapear, porque eles estão usando os vapes, né? Que são esses dispositivos eletrônicos. E esses dispositivos eletrônicos, primeiro, acho que é bom a gente lembrar sempre, eles são proibidos no Brasil, né? Sim. Existe uma resolução da Anvisa que foi renovada agora em 2024, proibindo a compra, o transporte, né? O uso, obviamente, a gente não existe uma proibição, mas para a compra, a venda, isto é proibido, o transporte e tudo mais. Mas eles invadiram o mercado de forma ilegal, né? Se vende em todo lugar, até aplicativo de comida hoje entrega esses dispositivos. Eles são dispositivos que não se conhece totalmente ainda tudo que ele pode causar, né? Mas existem aí doenças muito graves, né? Que já causaram um número grande de mortes, doenças até diferentes daquela que a gente via só com cigarro, porque no cigarro a gente costumava ver, né? E ainda vê muito, porque nós temos ainda uma parcela muito grande da população que fuma cigarro convencional. A gente via doenças depois de alguns 10, 20 anos de uso. E agora nós estamos vendo adolescentes, jovens, né? Pessoas que começaram a fumar há pouco tempo, tendo doenças graves, né? Existe uma síndrome, que é a síndrome que leva a uma insuficiência respiratória aguda, né? Que ela é causada por esses dispositivos e ela tem um quadro muito semelhante com a Covid. É um quadro muito grave de insuficiência respiratória, né? Existem também essas outras doenças que estão surgindo agora, como o mão de pipoca, né? Que é uma doença gravíssima de obstrução irreversível, né? Que aparece em crianças e jovens. Então, realmente, esses dispositivos não são seguros. Não são, como foram alardeados pela indústria, como uma alternativa mais segura ao cigarro ou para ajudar as pessoas a pararem de fumar, porque não ajuda. Porque o que causa dependência no cigarro é a nicotina. E nesses dispositivos tem muito mais nicotina do que o cigarro. Então a pessoa fica ainda mais, digamos assim, como dizem os mineiros, agarrada ao cigarro. Não consegue largar, né?
porque a dependência é muito forte, é mais forte do que a dependência da cocaína, por exemplo, e traz junto com a nicotina um número imenso de substâncias, algumas ainda desconhecidas e que causam doenças graves, né? Então, assim, e a outra coisa que a gente tem observado é que as pessoas que tentam parar de fumar usando esses dispositivos, elas acabam ficando usando os dois. Elas usam tanto o cigarro convencional quanto os dispositivos. Daí ela acelera o fim dela de uma forma avassaladora, né? Já existem pesquisas que mostram que realmente quando você usa os dois, então aí você tem realmente uma prevalência muito maior e uma ocorrência muito maior de todas as doenças relacionadas a um e ao outro. Você junta as duas, digamos assim, as duas coisas muito ruins num produto só, né? Então você acaba tendo muita complicação. Agora, sobre a vaporização vapor, sabe que eu nem procuro, claro, eu fico procurando estudos, né, vendo resultados, infelizmente, mas eu nem conheço, nem sei quais tipos, né, não sei se quais esses aparelhos, e eu sei que é proibido e ilegal aqui no Brasil. Mas se a gente começa a perceber, se a ciência começa a perceber que ele tem uma ação muito mais rápida em jovens, que teoricamente são pela sua juventude, consegue combater mais algum tipo de doença, então o vape ele mata mais rápido que o cigarro. Então, trocando em miúdos. Exatamente, a gente tem essa preocupação, a gente não tem números ainda, porque essa forma, digamos assim, de consumir nicotina, ela é muito nova. São evidências. São evidências. Então, o que a gente tem? A gente, quando olhava, né, para os indivíduos que fumam, como a gente comentou agora há pouco, né, depois de 20, 30 anos, as pessoas, 30, 40 anos, quando os indivíduos já tinham, digamos assim, mesmo que ele começasse a fumar muito cedo, né? Quando chegava lá aos 40, 50 anos, ele começava a ter problemas cardíacos, problemas respiratórios por causa do cigarro. E agora a gente está vendo isso ocorrer muito precocemente, né? E a gente, além das doenças causadas diretamente por essas substâncias, você tem ainda a questão de que pessoas que sempre, uma criança que tem asma, que tem uma bronquite, que tem qualquer problema respiratório ou problema cardíaco, quando ela usa essas substâncias, ela vai ter uma aceleração, uma piora dessas doenças, o controle da doença fica muito mais difícil. Porque são substâncias que têm cheiros, né, que têm metais pesados que vêm desses dispositivos, porque esses dispositivos eles aquecem um líquido, né? E essa filete de metal que aquece esse líquido, quando ele aquece, ele libera metais pesados nesse líquido e a pessoa inala chumbo, cobre, né? Que são substâncias que são associadas com a ocorrência de câncer de pulmão, por exemplo, né? De alterações sistêmicas importantes. Então, realmente, você no jovem, como o cérebro ainda não está desenvolvido totalmente, né? Você acaba tendo um retardo do desenvolvimento intelectual. Já existem vários trabalhos mostrando dificuldade desses jovens na escola, aliás, assim, não só pela dificuldade de atraso de desenvolvimento intelectual, como também porque esses jovens ficam mais irritadiços, digamos assim, porque quando eles usam esses dispositivos, no cigarro, você já viu muita gente fumando, né? As pessoas fumam, acendem um cigarro, a hora que acaba. Acabou aquele cigarro, ela vai ter que acender outro, tem um outro ritual. Nisso não, as pessoas pegam aquele dispositivo e fumam sem marcador de fim. Então, às vezes, ela consome um podzinho que tem, digamos, o componente aí de 400 cigarros numa semana. E aí, essa quantidade de nicotina, quando a pessoa vai numa escola, que ela não pode fumar lá dentro, ela vai ter sintoma de abstinência e essas crianças ficam irritadas, agressivas, desatentas, né? Então, existe aí uma série de outras manifestações que não são só as manifestações de doenças respiratórias ou cardíacas, e também existem alterações de comportamento associado com isso, porque é uma dependência que não está sendo atendida. Trazendo um pouquinho mais pro cigarro, aqui no Brasil eu me lembro que era muito comum ator, celebridade, jogador de futebol, né? Tem o Gerson antigamente não fez uma propaganda de
de um cigarro. Eu me lembro que a Fórmula 1, né, que tinha um grande apego popular aqui no Brasil, era patrocinada por grandes indústrias do tabaco, né? Aquela McLaren do Senna vermelha e branca que todo mundo acha linda, na verdade era um pacote de cigarro pintado no carro dele, que era o Marlboro, né? E de repente, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a propaganda, ela começa a ficar ela começa a ficar totalmente restrita. A senhora acredita que a indústria do tabaco, de alguma forma, ela potencializou quimicamente o cigarro depois disso? Agora eu não vou trazer mais o meu cliente pela propaganda. Eu tenho que segurá-lo e trazê-lo de uma outra forma. Não, ela não abandonou nenhuma das técnicas, digamos assim. Ela conseguiu, né, por ter muito dinheiro, por ter uma área de pesquisa muito grande, por conhecer o comportamento das pessoas, o que atrai, o que não atrai. Ela conseguiu construir um dispositivo que ele é atrativo do ponto de vista de formato, né? Ele é colorido. Muitas vezes ele tem formatos de doces, fica em exposições quando a gente viaja para o exterior. Agora, se você for para a Argentina, você vai ver isso também, porque a Argentina acabou de liberar, né? Você vai ver isso em bancas com chocolate, com ovo Kinder, tudo do lado, porque eles são coloridos, eles são bonitos, eles são chamativos. Alguns têm joguinhos dentro do próprio dispositivo, como um desses joguinhos de eletrônicos em que você pode ali brincar enquanto você está com esses dispositivos. Então, eles criaram um produto extremamente atrativo. Além disso, ele deixou de ter aquele aspecto negativo do cigarro. O cigarro cheirava mal, incomodava as outras pessoas. Esse tem cheirinho de morango, de mentol, né, de chocolate. Não deixa aquele cheiro ruim na pessoa, então ela fica muito mais confortável e também facilita você disfarçar que você usou aquilo, né? E ao mesmo tempo ela investiu um dinheiro extremamente grande, né, em propaganda, mas só que não uma propaganda direta, propaganda em filmes. Ela patrocina shows de artistas famosos. E o mais triste de tudo, já que nós estamos falando aqui de Copa do Mundo, né? Essa semana a gente descobriu que o nosso técnico da seleção brasileira usa vape. Ancelotti Ancelotti. Fumando no banco de reserva. Eu achava que ele mascava chicletes apenas. Pois é. A gente descobriu esta semana. Foi assim uma tristeza para todos nós, né, verificar que uma pessoa que trabalha com esportes, com desempenho físico, um ex-atleta, é um ex-atleta, sabendo de tudo que isso traz de consequência para o próprio atleta, né, porque você tem uma alterações aí que podem decorrer do uso constante da nicotina, e a gente vê agora esse técnico da seleção usando vape. É um desserviço, né, para o Brasil, para o mundo, né, para o esporte, para tudo, né? Então é um criminoso isso. O que eu quis dizer sobre a época da propaganda, a senhora não acredita que a indústria do tabaco tenha colocado quimicamente mais produtos para viciar mais? Sim, porque na verdade... Isso que eu quis dizer, falou assim, não tem mais a propaganda, eu preciso pegar por uma outra forma, eu vou potencializar o vício dele. Eles usaram diversas técnicas. Uma delas foi desenvolver alguns produtos com nicotina sintética, porque a legislação ela fala sobre tabaco. Uhum. Então, a partir do momento que eles desenvolvem nicotina sintética, ela não é mais derivada do tabaco. Então, eles usaram essa técnica. Então, essas nicotinas sintéticas, né, e também as nicotinas do tabaco foram alteradas quimicamente. Então, isso a indústria fez com segurança. Então, ela transformou essa nicotina numa substância que é menos irritante, a pessoa consegue inalar aquilo, consegue inalar maior quantidade, e isso, obviamente, vai trazer um comprometimento do ponto de vista de dependência muito maior. Uhum. Então, a indústria investiu, né, em produtos que fossem mais fáceis de ser consumidos, que atingissem o cérebro mais rapidamente, e isso obviamente desenvolve uma dependência maior. Mas isso é conhecido da indústria. Desde a época do tabaco, os executivos das indústrias do tabaco diziam, olha, o nosso negócio não é vender cigarro,
o nosso negócio é vender nicotina. Sempre eles disseram isso, porque eles sabem, sempre souberam, que essa era a substância que deixa a pessoa dependente, né? Que a pessoa fica realmente usando aquele produto por conta disso. E como esses produtos têm uma quantidade imensa dessa nicotina, né? Ele está vendendo muito mais nicotina, muito mais produtos, tanto quanto com os vapes, quanto agora com esses sachês de nicotina que estão agora entrando no mercado também legal para se vender, que é uma quantidade imensa de nicotina que a pessoa ou usa. E assim, agora a propaganda deles, por exemplo, com esses sachês, eles dizem assim, olha, agora, porque o cigarro tem fumaça, o vape tem o aerosol. Todo mundo acaba percebendo uma hora ou outra. Agora eles fizeram esses sachês que você coloca na gengiva, dentro da boca, e eles falam assim, agora você pode usar em qualquer lugar, no seu trabalho, no carro, próximo das pessoas, na igreja, se você quiser. Certo? Então, tudo para driblar, inclusive, a legislação que nós temos. Exatamente. Né? E essa semana, por exemplo, houve uma resolução aí de um juiz que deu um parecer favorável para a British Tobacco, que é a indústria britânica de tabaco, com relação à liberação dos sachês, dizendo que ele é um produto de tabaco e que ele teria que ser regulado de acordo com os produtos do tabaco e não ser proibidos. Né? Então a gente está vendo, né, a infiltração da indústria do tabaco no Congresso Nacional, no nosso na legislação, também no judiciário, em todos os lugares você acaba tendo uma quantidade muito grande de pessoas que estão, digamos, recebem patrocínio, recebem viagens, recebem verbas parlamentares dessas indústrias, né? Recebe realmente ali dinheiro para campanha eleitoral, né? E eles não querem desagradar essas pessoas, né? Tem uma bancada muito forte do tabaco no Congresso Nacional. Então, realmente é uma coisa extremamente preocupante. E se a gente analisar, né, voltando à questão da propaganda, eu recentemente vendo pelo YouTube, já teve cigarro que falava faz bem para a saúde, lá nas décadas de 60, 70. Depois vendia o glamour, né? Eu lembro de um cigarro, acho que era Free, que acho que era o cigarro mais consumido pelas mulheres, se não me engano. E eles faziam propaganda mostrando o glamour do mundo feminino com o Free. Olha que coisa maluca, né? Se a gente pensar tudo que a gente viveu. Agora, era um comportamento geracional. A senhora acha que com o passar das gerações a gente está conseguindo inserir na sociedade novos comportamentos? Por exemplo, o meu pai fumava dentro de casa. O meu pai fumava no quarto, né, com os filhos ali, e aquilo era normal. Não que ele era inconsequente, aquilo fazia parte da geração dele, né? Hoje em dia as pessoas já estão tomando um pouco mais de cuidado. A senhora acredita que geração a geração a gente vai conseguir vencer isso? Então, o que realmente funciona, né, para que as pessoas abandonem o cigarro e procurem ajuda para parar de fumar, são as políticas públicas. Então, a política pública, que foi uma política pública extremamente importante no Brasil, foi proibir fumar dentro de locais, de outros locais. 2009, né? A de São Paulo é 2009, né? Então, assim, essa política pública, ela torna isso que você está falando. O seu pai fumava, você achava que era normal. Quando você tem uma política pública que realmente diz, olha, isso não é normal, isso faz mal para as pessoas, isso traz consequências, isso deixa de ser normal. Então, essa questão, né, tem mudado muito e mudou muito, tanto que a gente teve uma queda substancial no número de pessoas que fumavam. Muitas pessoas pararam de fumar. E a gente partiu de um nível de quase 40% da população que fuma para hoje menos que 10%. Mas no último ano a gente teve um aumento. E aumentou o quê? O uso desses dispositivos. Porque de novo voltou essa questão do glamour para essas, como sendo assim, cool você fumar, né? Você fazer, digamos, competições de quem solta mais aerosol, né? E existem baladas que são para essas coisas, né? Para esse tipo de competição. Então, realmente, hoje em dia, a gente está vendo, né?
E também eu tenho a impressão de que como o cigarro ficou, eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente pode até fazer um certo paralelo com a questão das vacinas, né? Eu que sou de uma geração muito anterior, a gente tinha pavor de pensar em ter paralisia infantil, sarampo, castapora e tudo quanto era doença. A gente queria tomar vacina. Eu entrava na fila para tomar vacina. A minha mãe me levava para tomar vacina na primeira que saía. E era aquelas vacinas de revólver, né? Que você tomava lá no coisa. E aí as pessoas hoje em dia, como elas não veem mais essas doenças, passou muitos anos que a gente teve, algumas doenças foram até, não existem mais, a gente não vê mais essas doenças, né? Então acho que isso também trouxe uma dessensibilização das pessoas com essa doença e hoje a gente está vendo esse problema com as vacinas, das pessoas terem medo, não quererem tomar vacina, né? A pessoa usa Monjaro do Paraguai, mas ela não toma vacina, né? Então acho que é um contrassenso. E eu acho que o cigarro talvez a gente possa ter um pouco disso, né? Que como diminuiu muito, as pessoas deixaram de ver, os jovens não passaram por isso e agora eles estão achando bonito, porque tem artista usando, porque tá aparecendo. Se você, não sei se você presta atenção nisso, mas eu presto. Você assiste qualquer minissérie, em qualquer streaming, tem gente fumando cigarro eletrônico. Em qualquer um que você entre. Não existe mais qualquer filme ou qualquer série que você não veja a pessoa fumando. Então, acho que há uma coisa assim subliminar, né? Propaganda velada, Exatamente. né? É toda uma propaganda velada. Doutora Irma, o cigarro, o vape ou qualquer outra substância, ele causa mais malefícios no homem ou na mulher? Tem algum estudo que fale sobre isso? Então, existem alguns estudos, né, que sugerem que as mulheres são mais sensíveis, né, para alguns tipos, mas não existe ainda assim, se eu falar assim, por exemplo, você tem algumas doenças que têm, digamos, uma prevalência muito maior no homem e na mulher, né? Então, o que a gente tem é tanto o homem quanto a mulher que fumam, eles vão ter as mesmas doenças. Então, os dois vão ter as doenças. Parece que algumas doenças, principalmente com o cigarro comum, que a gente tem há mais tempo, né? Algumas doenças, elas ocorrem mais rapidamente e são mais graves nas mulheres, como a que a gente chama de bronquite crônica e enfisema. Então, as mulheres, às vezes, têm manifestações muito mais importantes do que os homens, com uma carga que a gente chama de carga tabágica, que a gente multiplica o número de ano que a pessoa fumou pelo número de maços que ela fuma por dia, né? Então, quando ela tem uma carga tabágica menor, ela às vezes tem uma doença tão ou mais grave do que um homem que fumou mais. Então, existe já alguns dados nesse sentido. Nossa, imaginar uma mulher que fumava um maço de cigarro, então, meu Deus do céu, não. Tinha mulher que fumava, né? Um maço. Ainda tem, né? Ainda tem, é. Ainda tem. Um maço era a quantidade de um homem, né? Exatamente. E assim, a mulher às vezes tem área corporal menor, né? Tem um metabolismo diferenciado. Então, tudo isso tem influência, né? E acho que assim, as pessoas não matam. Eu fico assim, com os jovens, eu fico muito, digamos, até desapontada de ver, porque é uma geração que, se você imaginar, é uma geração que cultiva muito mais a saúde, os esportes, o bem-estar, a aparência, né? A pele, os dentes, né? E esses dispositivos acabam com a boca, acabam com o dente, né? A pessoa acabam com tudo que a gente está buscando, envelhece né? muito mais rapidamente, não consegue mais fazer esportes porque não tem a capacidade física para fazer, né? Então, assim, é um paradoxo, né? Você olhar para uma juventude tão informada, né? Tão informada, que demanda tantos direitos, né? Que tem objetivos tão específicos com relação a essa questão de desempenho físico, de pele, de aparência, e ao mesmo tempo que faz uso de uma substância que contrapõe-se a tudo isso, né? Então, acho que isso é uma coisa assim que a gente precisa entender melhor, né? Até para ajudar essa juventude a não cair nessa esparrela, né? Porque começa achando que vai fumar e depois ela tá fumando 30, 40 cigarros por dia num vapezinho.
A nossa ouvinte Letícia, ela vai furtar uma pergunta minha. Ela fala sobre o fumante passivo. O fumante passivo do pendrive, ele tem os mesmos malefícios do fumante passivo da nicotina, do cigarro? Então, a gente tem ainda um número insuficiente de estudos, mas os estudos que existem hoje em dia já mostram que as pessoas que estão expostas, né, a esse aerosol, porque esse aerosol é muito grande, é muito intenso esse aerosol, né? As pessoas que estão expostas a aerosol acabam tendo as mesmas complicações que o fumante ativo. Tem alguns estudos em Barcelona, na Espanha, em que eles fizeram com famílias, né? E aí eles colocam na casa um sensor de nicotina para sentir exatamente qual foi a exposição, e depois eles avaliam em casas que, por exemplo, gestantes que tiveram bebês, e esses bebês tinham materiais do cigarro eletrônico no cabelo, havia material no leite, né, que essas crianças mamavam. Então, realmente você tem trabalhos já mostrando alterações, às vezes pulmonares, alterações cardíacas em pessoas que são expostas ao cigarro eletrônico. Então, da mesma forma que no cigarro comum, porque quem está fora está fumando a mesma coisa, é o mesmo produto, né? Deixa eu fazer uma pergunta um pouco, a senhora me corrija se eu estiver viajando muito, né? A gente vê até hoje famílias nas áreas atingidas na Segunda Guerra Mundial no Japão pela bomba atômica, famílias que gerações vão passando e famílias que ainda têm consequências da bomba atômica. O cigarro pode passar isso também? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante e a gente tinha muita dúvida até pouco tempo atrás. Hoje a gente não tem mais, tá? Então a gente tem hoje alguns estudos que acompanharam famílias, crianças, né, nascidas de famílias que tinham, por exemplo, a avó fumava, a mãe não fumava e essa criança tinha uma, digamos, probabilidade, um risco de desenvolver doenças respiratórias muito maior. Às vezes você tem uma família que fumou, passou uma geração que não fuma, às vezes passa uma geração e essas crianças têm um pulmão que não se desenvolve. Então, a gente, por exemplo, uma das doenças mais comuns que a gente tem é a bronquite crônica e o enfisema, que é uma doença grave, né? Que sempre foi associada ao tabagista. Hoje a gente sabe que tem quase metade desses pacientes com essa doença grave que nunca fumaram. Então, o que aconteceu com eles? Eles ou tiveram alguma outra doença na infância ou foram expostos ao tabaco na infância, ou a mãe fumou e o pulmão dessa criança não desenvolveu o suficiente. Então, em vez dela ter uma perda muito intensa da função do pulmão dela por conta do tabaco, ela já nasce com um pulmão pequeno, ela perde um pouquinho e já desenvolve a doença. Então, são crianças que têm pulmões pequenos, né, que não se desenvolveram totalmente e acabam tendo. Então, esse efeito epigenético do cigarro de uma geração para outra já está absolutamente comprovado. Puxa vida. E não tem como se regenerar, né? Não, infelizmente talvez um dia a gente chegue lá, mas hoje em dia o dano aconteceu, tá feito, né? Aí a gente tem que trabalhar com as consequências. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, a gente atende paciente no ambulatório todo dia, né? E aí os pacientes vêm com uma doença pulmonar e querem tomar remédio, né? Eu tenho uma conduta muito clara para mim. Eu sempre digo para eles, olha, o remédio vai te tirar os sintomas. Mas a única coisa que vai fazer com que a sua função do pulmão, com a sua capacidade respiratória não continue piorando é você parar de fumar. Se você não parar de fumar, o remédio vai durar aí 1 ano. Daqui a pouco você vai estar pior do que você está hoje. Então, ontem mesmo eu recebi 2 pacientes no ambulatório que estão com uma doença grave e continuam fumando. Falei, olha, o remédio vai te ajudar? Vai. Mas se você não parar de fumar, não vai adiantar nada. Então, o tabagismo, parar de fumar é um tratamento. E é o mais importante para a qualidade de vida e para a saúde da pessoa pro resto da vida. Então, é extremamente importante. Tem tratamentos e tratamentos dependendo da pessoa? Eu conheço gente que fumou 20, 30 anos e parou de um dia pro outro e conseguiu. Conheço gente também que tentou, ficou 1 semana e enlouqueceu. Então, se você olhar para a população em geral, se você tiver numa mesa com, digamos, 10 ex-fumantes,
Se você perguntar, a maioria parou sozinha. Tá? Porque não existe hoje serviços de saúde, digamos, com expertise, com treinamento para fazer uma abordagem do tabagista. Então, a maioria das pessoas param sozinha. Mas elas param porque querem? Não, elas param porque tiveram um susto, alguém da família teve uma doença, foi no médico, o médico aconselhou. Então, elas não fizeram um tratamento regular, mas elas receberam ou da família, ou de um amigo, ou de um médico, ou de um dentista, ou de um fisioterapeuta, um conselho para parar de fumar. E isso é fundamental. Então, uma coisa que é muito importante é que todo o contato do fumante com o serviço de saúde, ele receba um aconselhamento para parar de fumar. E é isso que essas pessoas que não fizeram um tratamento regular acabam parando, porque ela fala, olha, o doutor falou, o outro falou, o dentista falou, o plástico falou, eu tenho que parar. Então, está todo mundo falando. Exato, deve ser verdade. Eu acho que então, todo mundo está errado e eu estou certo, acho que não. Então você tem algumas, a maioria para sim. Agora você tem essas pessoas que são pessoas altamente dependentes e que não conseguem parar sozinha, tá? Então, para essas pessoas, esses grupos terapêuticos com aconselhamento, né? E não para na primeira vez, viu, Júnior? Sempre tem que fazer. Tem pessoas que fazem 7, 8, 10 tentativas até conseguir parar de fumar, o que não pode desistir. É possível. Hoje a gente tem alguns medicamentos que aliviam a falta do cigarro quando você toma a decisão de parar de fumar, mas é preciso que você tenha um aconselhamento, uma conversa com pares, né? Então isso é muito importante. Então é um aconselhamento que vai vir de várias fontes para o fumante. Um dia ele vai tomar a decisão e aí, se ele tiver uma dificuldade muito grande, né? E a gente hoje não causa nenhum problema. Se ele precisar de medicação, ele vai receber para que ele tenha, digamos, esse trajeto. A gente fala assim, é a mesma coisa de se arrancar um dente com anestesia e sem anestesia, né? Então, se eu tenho alguma coisa para aliviar a dependência dele, ou sintoma de abstinência, a gente vai dar para que ele possa realmente enfrentar esse período. É fácil? Não é. Já falei que a dependência é mais forte do que a da cocaína, mas é possível, né? A gente tem grupos, dos nossos grupos de reabilitação pulmonar na faculdade, todos eles praticamente eram fumantes. Agora é raro você encontrar um que fuma. Por quê? Porque a gente está sempre conversando e falando. Então, esse aconselhamento constante é a coisa mais importante para a pessoa parar de fumar, né? E há possibilidade, há medicamentos e há até, às vezes a pessoa tem que fazer uma terapia, né? Para entender por que ela tá tão dependente do cigarro. Aquela fitinha adesiva adiantava de alguma coisa? Adianta? O adesivo adianta, que é de nicotina, né? E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é que muitos fumantes, mas muitos, você sabe hoje da prevalência de transtornos mentais na população. Isso está explodindo, né? Então você tem uma prevalência muito grande de ansiedade, depressão nas pessoas, e as pessoas, se elas não forem tratadas da depressão, elas não vão conseguir. E às vezes o problema não é nem o cigarro, o problema é a depressão, que ela não está tratada e ela não consegue parar. Então é necessário, por isso que a gente fala sempre, é necessário uma avaliação completa, né, do fumante, para que a gente tenha uma abordagem que seja adequada para aquela pessoa, e é para cada um. Não existe uma coisa que você vai, o conselho que eu dou para você não serve para o outro, né? Então a gente, na conversa, a gente vai percebendo quais são as coisas importantes para a pessoa, quais são os riscos que ela tem, os riscos pessoais, os riscos familiares, e a gente vai fazendo o aconselhamento com essas características. Então, ele é muito direcionado para uma pessoa específica. Muito bem, 12:37. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta falando com a doutora Irma aqui. Voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM. A nossa convidada hoje é a doutora Irma de Godoy, que é pneumologista, também professora titular da Faculdade de Medicina de Botucatu. Fora do ar, falávamos de uma lei recém-aprovada, não é, doutora, aqui em Botucatu, de autoria do Lelo Pagani. É uma lei que vem reforçar uma outra legislação já existente, na época foi o Silvinho dos Santos, se não me engano. A lei anterior falava de locais públicos, pontos de ônibus.
Agora, a nova legislação fala não só disso, mas basicamente ou principalmente na entrada e saída das escolas, né? Como é que a senhora vê esse tipo de iniciativa do Poder Legislativo aqui em Botucatu? Então, essa iniciativa, ela é extremamente importante. Eu acho que todas as legislações, todas as ações que puderem ser tomadas para que as pessoas identifiquem que o uso dessas substâncias não é seguro, que é proibido e que traz consequências graves, não só para a saúde da pessoa que está utilizando, mas também das pessoas que estão próximas, né? Tanto com o cigarro convencional quanto com o cigarro eletrônico, elas são extremamente importantes, porque ela traz um conceito de que fumar não é normal, que usar esses dispositivos não é normal, então que isso não deve ser feito. E acho que isso tem a gente sabe que o principal indicador de que uma pessoa vai, digamos, abraçar essa dependência é quando ela convive com fumantes, é quando ela convive ou em casa, ou na escola, ou numa república, ou em qualquer lugar. Então, essas ações, elas são extremamente importantes. Agora, eu acho que precisa, né, e a gente conclama aí os vereadores para que tragam isso para a gente, né, que seria uma contribuição extremamente importante, é fazer uma divulgação grande para a população, como que elas podem fazer a denúncia do uso dessas substâncias nesses locais que são proibidos, porque a proibição existe, a proibição está aí. Então, a gente precisa que a população conheça, olha, se eu vir uma pessoa fumar na porta da escola ou dentro da escola, onde que eu posso comunicar? E isso tem que ter uma consequência financeira, né? Porque senão isso não funciona. Então, eu acredito que isso vai ser regulamentado e que é extremamente importante que traga essas informações para que as pessoas possam auxiliar, porque isso não pode ficar só na mão do poder público, né? A gente viu quando a gente teve a lei de proibição do uso do tabaco em locais públicos, que quando foi lançada a lei sem fumo, né, nos lugares de proibição em lugares fechados, que muito do que funcionou foram denúncias, né? Então isso funcionou, a vigilância sanitária funcionou muito bem naquela época. Então acho que isso é extremamente importante. A gente entende que a vigilância tem milhares de coisas para fazer, mas isso é também uma ação extremamente importante. Então acho que a fiscalização e a possibilidade de denúncia com uma aplicação de uma multa é extremamente importante. Tem pergunta de ouvinte aqui. Bom, primeiro o Nelson, parabenizando a doutora pela aula de saúde /ciência, muito didática, o Nelson mandando aqui. Aí, deixa eu ver aqui se eu tenho o nome, eu não tenho o nome do ouvinte, mas ele mandou. Boa tarde, doutora, eu fumo há muito tempo, já fiquei sem fumar há algum tempo. Quando fumo, me sinto deprimido. Se ficar 2 horas sem fumar, fico pouco desafiador. Fico com autoestima. Quando saio na rua, eu não fumo porque sinto medo. Quando eu fumo, me sinto deprimido. Então, na verdade, assim, aí, neste caso, né, eu acho que o que a pessoa que tá, primeiro assim, um conceito bastante importante. Quando você fumou e você já ficou um período sem fumar, isso é uma prova 100% cabal de que você consegue parar de fumar. Então, primeiro isso. Então, se ele já ficou um período sem fumar, ele, com certeza, se ele fizer um tratamento adequado, se tiver a avaliação adequada, ele vai conseguir ficar sem fumar de novo. Isso é o que a gente observa na prática. Com relação a esses sintomas, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Com relação à depressão e a ansiedade, é muito comum. Às vezes a pessoa não consegue identificar aquilo como uma depressão, ela identifica aquilo como uma tristeza, como um período ruim que ela está passando, mas isso tem diagnóstico, né? Então, para ele, o mais importante seria que ele procurasse um serviço para parar de fumar e, ao mesmo tempo, se ele puder, né, uma avaliação clínica para ver se ele realmente não
digamos, preenche aí os critérios de ter um quadro depressivo, que às vezes ele tratando essa depressão vai passar esse mal-estar que ele está tendo, né? E ele consegue com isso deixar de fumar. Então acho que é importante que tenha um diagnóstico adequado com relação a isso. O Oliveira pergunta aqui, eu até achei engraçado o termo que ele usou, ele colocou entre aspas. E o fumo natural? Existe fumo natural? Isso é muito engraçado, né? A gente tem... Ele também deu risada aqui. Eu acho que ele vai dar risada mesmo, porque na verdade, assim, a gente tem principalmente, por exemplo, com os alunos, a gente vê isso muito nas áreas de agronomia, veterinária, né? Fala assim, mas eu fumo um cigarro de palha. Palha é orgânico, né? Então aí, assim, primeiro, a palha não é orgânico, né? Você tem uma série de ali agrotóxicos na palha hoje em dia que realmente já não causa isso. O fumo de rolo, né? Que é o que é cortado para colocar, mesmo quando você compra o picado, não existe um controle de quanto que você coloca no cigarro, tá? E se for de palha, a outra diferença que é muito importante é assim, se você acender um cigarro de papel e deixar no cinzeiro, ele queima inteiro, sozinho. Porque a indústria quer vender mais. O cigarro de palha, ele só consome quando você inala. Então, quando você fuma um cigarro de palha, você fuma um cigarro inteiro. E as consequências desse cigarro são tão danosas ou piores, porque não existe esse cigarro natural, digamos, ou normal, ou piores do que o outro, porque você tem ainda toda o comprometimento, então câncer de garganta, câncer de boca, né? São muito mais comuns nos usuários de cachimbo, de charuto e desses dispositivos que você tem que constantemente estar inalando para que ele possa se manter aceso, né? O Alex está perguntando aqui, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. É exagero dizer que o fumo convencional ele é mais tóxico do que a maconha? Olha, a maconha tem uma série de... primeiro, você tem tipos muito diferentes, né? Você tem alguns comprometimentos importantes da maconha, tanto do ponto de vista respiratório, quanto do ponto de vista de dependência, mas a dependência da maconha é muito menor do que a do cigarro. Então, é bom que fique claro que a dependência do cigarro ela é muito mais intensa do que a da maconha. Qual que é o problema maior da maconha, além dos próprios efeitos que ela tem, por exemplo? No caso dos cigarros eletrônicos, quando nós tivemos aquela epidemia de morte por essa síndrome respiratória grave, que é o EVALI nos Estados Unidos, ela aconteceu por conta do canabinoide que tinha no cigarro eletrônico. Porque as pessoas colocam, né, às vezes, essas substâncias dentro do cigarro eletrônico. E o que acontece além disso, né, é que esses maconha, cigarro eletrônico, cigarro convencional, isso é porta de entrada para outras drogas, né? Então, é um risco muito grande, né? Você tem algumas pessoas, né, que fazem uso, às vezes, recreacional da maconha, uma vez na vida, outra na morte. Mas a maioria não é assim, né? A maioria acaba usando isso constantemente e isso acaba trazendo, porque é uma fumaça que você está colocando dentro do seu pulmão. Se você usar isso frequentemente, você vai ter consequências similares a qualquer coisa que você coloca dentro do seu pulmão. E é uma porta de entrada muito importante para outras drogas, né? Então, todos esses dispositivos que você inala, né? O pulmão foi feito para inalar ar, né? Ele não foi feito para inalar. E o nosso ar já está bastante contaminado, muito, né? Muito contaminado. Então, ele não foi feito para inalar essas substâncias, né? Agora, em termos de constituintes outros do cigarro, você pode até dizer, olha, a maconha talvez seja um pouco menos lesiva do termos de causar câncer, de causar outras doenças graves do que o cigarro, né? Não estou recomendando aqui que ninguém faça essa transição, certo? Porque é muito arriscado você ter, além de ser ilegal, né? De que você vá ter outras consequências graves com relação a isso. Doutora Irma, já são quantos anos lidando com esse assunto? Pois é, acho que praticamente toda a minha vida de médica, né? Mas assim, eu acho que assim, como todo médico, né?
A gente, quando na formação médica que eu tive, eu não tinha nenhuma informação a respeito do tabaco. Não tive, né? Foram muito poucas as informações que eu tive e até hoje as escolas médicas têm pouca material ou matérias que tratem do tabaco, né? Então, assim, quando eu me formei, a gente tinha aquele conceito, falava assim pro paciente, olha, você fuma, fumo. Se você não parar de fumar, não volta mais aqui, né? Isso é um erro muito grave, né? Hoje em dia, o fumante, a gente não vai passar a mão na cabeça, como eu falei no começo, mas a gente vai acolher, né? Então, o tabagista, ele chega, a gente tem que acolher, orientar e realmente acompanhar. E eu comecei a fazer isso de uma forma regular no ano 2000. Então, faz pelo menos 24 anos que eu trabalho com isso constantemente. Então, são anos aí de janela e de experiência nessa área. E a minha maior satisfação é quando eu estou andando na rua e alguém que atravessava a rua quando encontrava comigo, agora vem e fala assim, doutora Irma, eu consegui parar de fumar. Olha que legal. Não tem preço isso, né? Essa é uma satisfação, assim, inenarrável, como diria. É muito bom, né? Quando a pessoa, porque às vezes eu encontrava com as pessoas, ela atravessava a rua. Aí um dia ela encontra comigo e ela fala assim, olha, parei de fumar. Então essa é uma satisfação imensa. É muito legal isso, muito bom. A Sônia mandou pra gente aqui, boa tarde, Júnior Quinteiro, boa tarde a doutora Irma. Parabéns, doutora, essa entrevista, ela colocou, qual que é o termo que ela usou aqui? Ela tá escrevendo aqui, essa entrevista, ela colocou 3 pontinhos. Agora ela completou, é um manual para todo fumante. Obrigado, Sônia. Muito obrigada, Sônia. Eu acho que assim, se a gente conseguir, digamos assim, eu ficaria muito feliz se ao final desse programa você tivesse aí, digamos, 10 pessoas que procurassem um serviço para parar de fumar, que se conscientizasse do mal desse hábito, dessa dependência que não é só um hábito, né? E que realmente fizesse uma tentativa de deixar. Então, a minha maior satisfação sempre é tentar ajudar essas pessoas a se conscientizar, porque eu sempre brinco com os meus alunos, assim, que se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tomar o remédio, você melhora. Se você quiser ou não quiser. Agora, para parar de fumar, a pessoa tem que querer. Ela tem que tomar a decisão. Então, não adianta eu dar o remédio, ela precisa decidir. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode conseguir por meio dessas atividades. Então, eu agradeço a oportunidade aqui por estar falando a respeito disso e por ter tocado algumas pessoas. A gente que agradece, doutora Irma. Ó, bate-papo 1 hora, foi rápido, a gente poderia ficar aqui várias horas. Muito obrigado, doutora, pela aula que a senhora nos deu aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e convido a todos que compareçam, procurem as unidades de saúde para que possam receber aconselhamento e agora com essa lei aí nova que tem, que realmente também tentem, ajudem a fiscalizar para que as pessoas não desobedeçam isso. Inclusive o Lelo estará aqui semana que vem falando com a gente. Ótimo, então. Obrigado, doutora. Obrigada. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.